and I don't see once again. Canal Animes Electric, e hoje nós vamos falar de animes recomendados. O primeiro que a gente vai falar é de Guild Crow. Começando o primeiro episódio, uma breve introdução, já começa com a menina invadindo uma base lá do governo. É muito doido. Ela sai de lá com aqueles robôzão, sabe, com a de metralhadora, atirando pra tudo quanto é caralho. Ela desmaia, cai no caminho, o cara vai lá e salva ela. Só que é lógico que ela tava sendo manipulada por outro cara lá. Eles têm uma organização que eles vão contra o governo. Eles não são exatamente malignos, mas na frente do anime isso muda um pouco. Beleza, vamos falar agora dos personagens. Os personagens são muito variados. Do protagonista. Ao longo da história, no início, o protagonista ele é sempre influenciado pelas pessoas, mas no meio da história ele começa a ter seu próprio ponto de vista e muda de ideia. E Isso, assim, quando eles estão exatamente numa base presa. Aí o que eles vão fazer? Estão ficando sem suprimentos, o que eles fazem? eles começam a botar os ranks mais altos para ser vigia e outras coisas melhores, por enquanto os ranks mais baixos ficam para conseguir a vacina que está no fundo do mar. Posteriormente, fazendo assim com que eles ficam Encurralados. doentes. Doentes também. Isso é uma doença, afeta uns menos, outros mais. Mas, enfim, agora nós vamos falar do desenrolar da história. A partir do... Ao longo da história, os personagens de rank mais alto, eles colocam como os rank vai de S a ou de S a D, onde esses ranks definem o poder de cada pessoa. E os mais fracos eles destinaram a pegarem a vacina dentro do mar, onde muitos ficaram contaminados. Os mais fracos. E também eles recebem menos dose. Os mais fracos recebem uma dose bem menor do que o normal. E aí eles vão só desenvolvendo a doença. Então a gente vai falar é o anime Charlotte. O anime começa com um cometa que passa perto do planeta Terra, dando poder para os adolescentes até 17 anos. Isso, depois do 17 eles somem. Aí o personagem principal tem uma habilidade de entrar no corpo da pessoa por 4 ou 5 segundos, se eu não me engano. Aí nesses 4 segundos o corpo dele Fica imóvel. Imóvel. Aí ele assume o controle da outra pessoa até ele trocar de corpo de novo. Nesse passar tempo que ele está trocando de corpo, ele aproveita para ver a calcinha e skate das meninas. Uma coisa por cada. Só acontece isso uma vez, viu? Beleza, ele não é tarado. Agora vamos falar dos personagens. Os personagens são praticamente todos adolescentes, dificilmente vai ver um adulto, porque os poderes só os adolescentes que tem, né? Então é só adolescente. Pera aí, interrupção de vídeo. Caramba, mano, eu não sei. Alex, eu só sabe falar disso, continuando. Tá, enfim. Tem uma menina que ela pode ficar invisível. Aí ela caça pessoas com poderes. Ela e a escola onde ela frequenta, lá que eles abriram, vocês vão ver a história da escola um pouco mais pra frente. Aí ele tá fazendo uma prova, aí ela vai lá pra escola, entra na sala e fica invisível só pra ele, porque essa é a habilidade dela. Ela só pode ficar invisível pra uma pessoa. E aí o que acontece? Ele cola, tá vendo aí, ó? Enfim, ele cola. Ele usa o corpo das pessoas mais inteligentes da sala para poder falar na prova e tirar a nota boa. Aí ele. Coisa que eu faria. Aí ele tira a nota maior da sala. O povo fica puto, é claro, eu também falei com isso. Aí ela vai, descobre, leva ele pra escola especial de poderes. Isso. Agora o desenrolar de tudo. Basicamente vai para a escola e começa a ajudar essa menina também a encontrar pessoas com poderes.
E o eles encontram pessoas com poderes, ou eles convencem essas pessoas a pararem de usar os poderes, porque esses poderes é como se fosse uma doença. Ou eles vêm para a escola. Mais alguma coisa a acrescentar? Tem pessoas que querem pegar essas pessoas que têm poderes e tipo usar ela como se fosse experimentos. Tipo o irmão dessa menina que fica invisível. Ele sofre muito. Vocês vão chorar pra caralho. Não, você é sensível. Tem que ter um pouco de sensibilidade. Totalmente. Então, ao todo o anime é muito bom. Ao passar do tempo você vai descobrir qual é a verdadeira habilidade do carinha, mas Muito foda enquanto a isso, assistam, é muito recomendado. Ele vai sofrer muito. Só pra- Dá pra parar de dar spoiler? Então é isso. Desgraça! Que é o terceiro vídeo, aqui nós estamos com o convidado Elvis Presley e nós vamos começar a falar de Nambaka, que se passa Em uma prisão. chamada Namba, que por acaso os personagens são idiotas e prisioneiros. E o que eles tentam fazer de toda prisão que eles vão? Escapar. Pois é, só que dessa prisão eles escapam. Sim. Não. Eles vão até o portão, só que depois vocês vão ver o que acontece, eles voltam pra prisão. Só que cada um deles tem um motivo pra ficar na prisão. Se eles quisessem fugir, eles iam até a porta, mas não conseguiam passar de lá. Porque vocês vão ver. Como se fosse um Itachi da vida. Eles, por Só que sem Sharingan. Acabou. Eles são o Itachi da vida. Por exemplo, o Itachi mata seu clã por um motivo. Ele não queria fazer isso, não é? E todos os personagens, eles são sofredores, cada um deles tem uma história triste, muito triste. Principalmente o cara que tem uma corrente aqui, se foca nele, ele é muito fabuloso. Aí depois Isso é um passa de comédia pra ação. isso. Você vai assistir o anime, você vai pensar que é só comédia. Só comédia, lá tem o gênero ação, você vai pensar, pô, velho, não tem uma ação. Mas depois que começa a ação, vai valer muito a pena. Ao total tem mais ou menos umas duas temporadas. Por exemplo, o anime pode ser muita comédia, muita mesmo. Mas ao decorrer ele vai se evoluindo, ele vai mudando a sua forma, como se fosse um Pokémon. Por exemplo, ele vai deixando de ser comédia para passar para ação. Então ele deixa um gênero e coloca um gênero mais legal. Eles focam na ação, mas ainda predomina um pouquinho de comédia. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Vocês ouviram um bocadinho. E esse foi o terceiro anime que a gente recomendou. Ele é muito bom. Assistam, ele é recente. Vocês vão gostar.